Mas eu acho que é um ponto muito interessante para quem tem patrimônio no exterior. Né? A gente conversou sobre despesas médicas no exterior, sobre gastos com educação no exterior. E quem tem patrimônio no exterior? Quem comprou uma casa lá fora? Quem tem né? Como é que funciona? Tem ou não tem que declarar? Tem que declarar, tá? Tem que declarar o imóvel e principalmente a conta bancária e a aplicação. Hoje está na moda, né, para o brasileiro aí da classe média, média alta, abrir uma conta lá fora. Ele tem $100, mas ele abre uma conta lá fora. Só para ele falar. E tudo bem, eu tenho uma conta nos Estados Unidos, eu tenho, né? Na Suíça. A pessoa tem a conta lá fora. O Brasil, poucas pessoas sabem, vocês devem ter acompanhado, em 2016 e 2017 a gente teve a primeira repatriação de recursos. Foi. Nós no escritório fizemos muitos casos, fomos um dos escritórios que mais fizemos de pessoas físicas, porque eram justamente o caso de pessoas físicas residentes no Brasil que não tinham declarado nunca heranças que haviam recebido lá fora, né? Como a gente comentou, um escritório italiano, clientes italianos, enfim, que foram, às vezes, nunca pisaram na Itália, mas tinham recebido heranças importantes e mantido lá. Né? Então, como você falou, às vezes o brasileiro, a gente não tem a informação, né? Esse caso da repatriação foi um caso muito emblemático sobre isso. A gente tinha muitos clientes já de uma certa idade que não sabiam realmente que tinham que declarar o que eles tinham lá fora. E para formalizar, eles tiveram que pagar um imposto de 30%. Né? Por quê? Porque é crime a manutenção de valores lá fora não declarados. É crime. Mesmo que a origem é de lá. Ainda que a origem seja meu lícita. tio lá, mora lá na Itália, isso aqui, ele morreu, não tinha para quem deixar, deixou para mim, quer dizer... Mas ele pagava os impostos lá, ele recolhia, ele fazia tudo lá, meu tio era o certinho. Parece lá. Que eu estou revivendo com você as perguntas que meus clientes faziam em 2016 e 2017, porque infelizmente... Você começou antigo. O Pedro está preocupado. Claro, mas porque a indignação é justamente mas doutor, o Pedro está preocupado porque ele vai ter que pagar 30% agora. Sim, não, mas não pode, porque agora não tem mais repatriação. Isso, tá ele vai ter que pagar mais. Vai ter que pagar mais, Pedro. Por exemplo, e tá ele fala, bom, então eu não vou declarar, vou deixar daquele jeito mesmo. Ele pode fazer, quer dizer, pode. Não pode, né? Ele está cometendo um crime que Pedro. é manutenção de depósito no exterior não declarado. E segundo, a gente volta para aquele problema que é formalizar a origem. Se você quiser trazer esse dinheiro, você não consegue. Então, aquele apartamento do Pedro que dá uma vista pro Vaticano, esse dinheiro e deixar lá, eu sou criminoso ainda. Ainda é. Ainda pode ser sou que não seja descoberto, mas sou um criminoso em potencial. Vou fazer uma pergunta. Olha só o Pedro, não é isso. Eu vou fazer uma pergunta. Aquele seu apartamento que vê o Vaticano, Pedro. Nós estamos falando de imposto de renda. Mas já que o senhor tocou nesse assunto, hoje tem muita gente que tem cidadania italiana. Né? E aí outros espanhola, outros português, bom, enfim. Aí ele tem uma cidadania. Então, quando ele vai lá para a Itália, ele é o italiano. Ele fala, bom, agora aqui está aí. A casa que meu tio deixou, isso aqui, vem aqui, fico, alugo, vai receber, vou deixar o dinheiro aí, vai ficar aí na banca comerciale, Ítalo, né? Vai ficar lá, não vai ficar na banca comerciale. Então, ele deixa lá o dinheiro, isso aqui... E não comenta nada com o governo brasileiro. E hoje, o que tem de gente que tem aí a cidadania, dupla nacionalidade, né? Dupla... Enfim. E aí, como é que o governo descobre, o governo brasileiro descobre que ele tem essa... Você está querendo enganar o governo, né, Pedro? Não, porque muita gente, assim, diante Pedro, muitas virou vezes... consulta isso, diante Pedro, da observando, viu? Eu estou observando, o nosso ouvinte está ouvindo... Falou em crime. Não, eu vou revelar o ouvinte. A afeição do Pedro aqui está indescritível, está indescritível. Eu moro no Brás, rapaz, morava no Brás. Lá no Brás só tinha aqueles carcamano italiano. Aquele apartamento do outro lado do rio. Da Moca. A Moca é primo rico. A Moca era primo rico. Eu quero saber. O pobre, o coitadinho do pobre lá do Brás. O que você tem na Itália, Pedro? Fala, abre pra gente. A doutora é tributária. Eu trabalho na parte criminal, já estou ficando assustado, Pedro. O único bem que eu tenho é a Patrícia. Patrícia. É a Patrícia,
que veio de Milão. A Patrícia, o que é? Uma padaria, uma Não, sorveteria? Patrícia. É Patrícia, mas é com Z. Tá. Patrícia. É o nome, o nome do prédio do outro lado do rio, lá em Roma, sabe? Você fica Não. olhando bonito, o Vaticano é dele, cara. Não, é essa dele. pergunta é muito interessante. Porque tem muita gente, É. doutora, veja bem, eu estou falando mesmo do pessoal antigo, Uhum. que morreu, deixou, ele já estava aqui no Brasil e para ele tudo aquilo era muito confuso. Então deixa do jeito que está, e aí vem os filhos, vem isso, e a coisa se torna tão grande que ninguém quer botar a mão na massa. Sim. Ninguém fala, eu não vou pagar coisa nenhuma, eu não vou mexer com isso, o troço está lá, isso, aquilo. E aqui é importante, por que um advogado, né? Por que buscar um advogado para fazer uma consultoria para Exato. imposto de renda? Porque são muitos assuntos relacionados que a elaboração da declaração, ela é o final da história, né? Existem muitos conceitos que são jurídicos, e esse que você me pergunta é exatamente isso. A cidadania não tem relação com a residência fiscal, tá? Então, existem milhões de brasileiros hoje com a cidadania italiana, uma fila de 12 anos no consulado aqui em São Paulo. Então, sem dúvida, a gente tem muitos ouvintes nessa situação. Sim. Porém, a cidadania italiana, ela não tem relação com a residência fiscal. A residência fiscal, se ele é um residente fiscal no Brasil, seja ele brasileiro ou não, ele tem a obrigatoriedade de declaração. O Brasil adota o princípio da universalidade, ou seja, tudo que o residente fiscal aqui tenha, seja aqui, ou seja, fora, ele é obrigado a incluir na declaração. Tipo um casamento com comunhão total Exatamente. de bens. Não posso, você tá enrolado. Então, Situação. agora, doutor, o Pedro fez uma pergunta aqui e também fiquei pensando nisso. E como que o governo descobre isso? Isso, ainda bem que você perguntou, porque eu ia falar sobre isso. Uma coisa é o que nós temos que fazer. Outra coisa é como o fisco descobre, né? Então, Como é que o leão descobre a gente? Lá na Itália? aí é uma outra seara que a gente entra de qual é o risco que o contribuinte quer correr De sonegar. ao isso. não incluir, Ao não incluir. né? Por quê? Se a gente está falando de um imóvel na Itália, é muito difícil que hoje a Receita Federal descubra que a pessoa física, Milena, possui um imóvel na Itália, tá? Possui. Possui. Não possui. A pessoa física, Milena, não possui. Tá mas- gravado, acabou de descobrir agora. Tá gravado no YouTube. Então, Acabou de descobrir a receita. Mas representar a doutora hoje. Let's dance. a pessoa física Pedro possui um imóvel tá, o na Pedro, Itália. tá, o É. Pedro. Esse tem. Então, qual a chance de a Receita Federal descobrir? Nenhuma? Muito pequena. Porém, eu volto naquilo que a gente conversou antes. Qual é o objetivo de não declarar? Né? Por que não declarar? E se você quiser, Porque eu Pedro, não quero vender... pagar 30% pro Não, governo. mas você não vai pagar. Não. Vamos lá. A repatriação, ela foi feita na época para que as pessoas que não declaravam tivessem a oportunidade de declarar. De se legalizar tudo Exato. direitinho. Se, Tá. a partir de hoje, se você... a gente está conversando sobre uma situação que você passa a ter, não Sim. que você já tinha. Sim. Descobri hoje que eu Descobri tenho lá hoje. uma herança. Lá. Não, aí você já está numa situação... Mas comprei um imóvel na Itália. Ah, tá. Você não vai pagar nada por declarar esse imóvel aqui. Nada. Só se for herança. Se for herança, também não vai pagar, porque existe uma situação específica que hoje não se paga ITCMD sobre imóvel no exterior. Mesmo se eu vender lá na Itália também. Mesmo, porque estamos Pedro, tá aguardando melhorando a a tua formalização de uma legislação específica sobre isso. Esse é um outro ponto bem delicado que eu posso voltar aqui para falar sobre ele.